Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, amém. Eu estou me sentindo em casa. A presença do Senhor é muito real nesse lugar. O povo é simples. E aonde há simplicidade, ali o Senhor habita. E eu costumo dizer que a igreja é a cara do pastor. Se o pastor é um homem simples, amável, que transmite Deus, a igreja também será assim. E louvado seja Deus porque a igreja está de parabéns por ter o pastor que tem. Glória a Deus. Louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor Francisco. Glória a Deus, meus queridos. Aleluia, como disse o nosso pastor, meu nome é José Wilson, sou presbítero pela misericórdia de Deus. E morei minha infância no estado do Tocantins, antigamente era Goiás, foi dividido o estado do Tocantins e Goiás. Em 94 eu fui para o Nordeste, para o Ceará, fazer um curso de missiologia ali, pela Jocum, Jovens com uma Missão, e ali fiquei 27 anos implantando igrejas ali no sertão do Ceará. É um período muito difícil, muito complicado, mas foi aonde eu vi a glória de Deus, aleluia. Foi aonde eu presenciei a providência de Deus, o agir de Deus, não é? É uma região muito necessitada em todos os aspectos que você possa imaginar. É uma região muito idólatra, não é? Mas foi aonde Deus fez grandes coisas e continua fazendo grandes coisas naquele lugar. Implantamos ali algumas igrejas, começando o trabalho do zero, não é? Chegávamos numa localidade, a gente alugava uma casa com uma garagem ali, e ali na garagem começava o primeiro culto. Quantas pessoas, missionário José Wilson? Nenhuma. Quer dizer, eu e minha esposa e meus 2 filhos. E a gente abria a porta ali da garagem, e ali começava o culto, e a gente se arrumava como se ia para um culto de verdade. Eu colocava uma gravata, minha esposa, os meninos, todo mundo se arrumava, e hoje é o primeiro culto. E ali a gente começava o primeiro culto, o pessoal passando para lá e para cá, e olhava, cadê as cadeiras, cadê o banco, cadê um som? Não, era nós mesmos ali com a harpa cristã, louvando, e passava a primeira pessoa e entrava, né? E daqui a pouco a segunda pessoa entrava, e daqui a pouco já não dava mais, não cabia mais as pessoas ali, e daqui a pouco a gente já precisava alugar um local mais amplo, e para a glória de Deus ali, meses depois já ficava uma igreja implantada ali, a gente já ia para outro lugar, começar outro trabalho, e assim Deus fez coisas grandes naquele lugar. Amém, meus irmãos? E depois de algum tempo ali, foi aonde eu fiquei viúvo, foi aonde eu me casei novamente, foi aonde tivemos o nosso filho com 8 anos de idade, foi aonde ele faleceu também. Passamos por 2 vales aí de perda, de separação, e aí a gente queria dar um tempo do Ceará, né? A gente queria dar um tempo dali, foi onde aconteceu muitas coisas assim, boas, mas outras não tão agradáveis, se é que eu posso dizer assim. E a gente foi orar e fizemos uma visita aqui em Santa Catarina pela primeira vez aqui na região sul. E a gente gostou, né, do local, o friozinho abençoado para quem lá, muito quente, o suor descendo. E a gente chega aqui muito frio. Ainda estou no processo de adaptação com relação ao frio, mas já estou bem. E louvado seja Deus, porque eu voltei, vim pela primeira vez. Passei alguns 10 dias aqui, pregando em algumas igrejas, e depois retornei só para buscar a família, né? E louvado seja Deus que retornamos, e agora é até a volta de Jesus, né? Meus queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ser breve. O pastor disse que o culto termina antes das 9, e eu quero obedecer. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, aleluias. Hoje culto da família, e eu louvo a Deus porque falar da família é um desafio, mas viver aquilo que o Senhor nos ensina em família é maior ainda o desafio, sim ou não?
é maior ainda o desafio. Porque é tudo muito lindo, a gente falar de família, a gente falar dos princípios familiares, é tudo muito lindo a gente declarar isso, e é bom a gente declarar, mas esse projeto que é a família, esse projeto, ele tem sido ameaçado, não é? E foi ameaçado desde o princípio, lá no Jardim do Éden, vocês sabem disso. E ao longo dos tempos, esse projeto tem sido, infelizmente, atacado de todas as maneiras possíveis, não é? O inimigo, ele não está satisfeito com o modelo original de Deus. E o fato é que nós precisamos, aleluia, sermos referência e lutar, né, com todas as nossas forças, né, lutar contra tudo aquilo que se levanta contra a família original do Senhor. Amém? Mateus capítulo 7 e o versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E combateram aquela o quê? Aquela casa. E não caiu. E não o quê, irmãos? Oh, glória a Deus. E não caiu por quê? Porque estava edificada sobre o quê? A rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre areia, né? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, a gente lá no Ceará, a gente trabalhava muito com casais, encontros de casais, e esse era o ministério que a gente trabalhava lá, assim, mais especificamente, né? Além, é claro, de implantação de igreja. E sempre foi um desafio trabalhar com os casais, porque a gente lidava com vários tipos de situação, né? Situações essas que quem está no púlpito, quem está na tribuna, quem está em linha de frente, não imagina que quem está aí enfrenta, né? E é muito fácil a gente chegar aqui, todo mundo bonitinho, todo mundo organizado e tudo. Só quem sabe o que está acontecendo entre quatro paredes é você e a sua esposa, é você e a sua família. Só quem sabe o que vem enfrentando é você, né? Então o que acontece? E muitas das vezes nós não temos essa atenção mais de perto para enfrentar as adversidades que a gente vem enfrentando. E o fato é, queridos, que o texto bíblico, né, que nós lemos no capítulo 7, primeiro ele vem falando sobre, e fala sobre o sermão da montanha, o hábito de julgar os outros, e ele vem falando sobre a questão de julgar, é um ensinamento que o próprio Jesus vem trazendo, né? Julgar os outros, né? Depois ele vem falando sobre a bondade de Deus, pedir e dar-se-vos-á. Ele vem falando sobre a bondade do Senhor, e depois ele vem falando sobre os dois caminhos, não é? Os dois caminhos, entrar pela porta estreita, por quê? Porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e ele vem trazendo uma série de ensinamentos, não é? E logo após ele fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinamentos que estariam surgindo, e aí logo após ele vem falando sobre o reino dos céus, quem entra no reino dos céus, ele faz um questionamento, uma pergunta, e ele fala sobre o reino dos céus, e por último, então, finalmente ele chega
e ele fala sobre os dois alicerces, não é? Os dois alicerces. E todos nós sabemos que para construir uma casa, né? Para construir uma casa é necessário trabalhar no alicerce. Trabalhar no alicerce. Hoje eu fui convidado para almoçar na casa de um irmão e, pasme, meus queridos, a casa que ele construiu, se você observar, se você olhar, você fala assim, meu Deus, como assim? Um local onde só tinha pedras. E ele pagou uma dessas máquinas que foi lá e tirou aquelas pedras maiores e afastou aquelas pedras para um lado e para o outro, o terreno bem estreitozinho. Então o que acontece? Ele tirou aquelas pedras enormes, as maiores, afastou para o lado de cá, fez um paredão aqui desse lado e desse outro lado ele construiu a casa dele. Mas, queridos, o que é mais interessante é que a casa, ela é uma casa bem edificada, mas muito edificada. Por quê? Porque aquela casa está edificada em cima de pedras. Então não tem como, sabe, aquela casa ser abalada as suas estruturas. Não tem como. E eu achei tão interessante a sua casa sendo edificada sobre aquelas pedras. Por quê? Porque é assim que a casa dele vai continuar firme de pé. Por quê? Aleluias. Porque a sua casa foi edificada ali naquele alicerce. Então, a nossa casa, né? A nossa casa família, a nossa casa espiritual, e aí a gente vai fazendo esse paralelo, né? Nossa casa família, nossa casa vida pessoal diante do Senhor, é necessário a gente analisar e ver aonde está sendo alicerçada, em que verdades está sendo alicerçada, porque está sendo apresentado o tempo todo, todo o tempo, vários tipos de verdades que vêm, de mentiras, que vêm sorrateiramente maquiado como verdades, e nós precisamos ter o discernimento de Deus, para não se perder, porque os valores estão sendo distorcidos, os valores da família, os valores, sabe, de Deus, está sendo distorcido, e nós precisamos estar atentos, para não se embaraçar com coisas dessa vida. E aí, o texto está falando sobre, no primeiro momento, está falando sobre o homem prudente, que tem o hábito de se precaver, ou se preparar de maneira antecipada. O texto está falando primeiro de um homem o quê? Prudente. De um homem o quê, irmãos? Prudente. Então o homem prudente é aquele que se precavê, é aquele que quer edificar, mas ele se precavê, ele se organiza primeiro, bem antes, ele tem uma visão de tudo que está à sua volta, para depois ele começar uma edificação. Sabe, então esse homem, então o texto está falando, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Então o homem prudente, ele observa bem o solo, ele observa muito bem o solo, e ele vê como se dá para edificar uma casa ali. Eu vejo aqui, o pessoal tem muito costume de edificar as casas em cima, né? Devido às enchentes e etc. E aí eles trabalham muito o solo lá em Taió, onde eu moro. Então as casas são muito em cima, né? Muito em cima. Então as pessoas edificam. Eu fico imaginando, como assim? Como é que não cai? Meu Deus! Mas eles trabalham muito a base. E é isso que nós precisamos, todos os dias, ter o cuidado de aonde nós estamos edificando a nossa casa. Por quê? Porque se nós tivermos o cuidado, nós teremos a direção de Deus, teremos a direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair em armadilha que o inimigo está, sabe, de uma certa forma, tentando tramar para querer destruir a nossa casa, para querer destruir a nossa família, aleluia, porque o plano de Deus,
O projeto de Deus é que a família esteja de pé, aleluia. Que o projeto original de Deus esteja de pé, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós edificar a nossa casa na rocha, e quem é a rocha? Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha, aleluia. Então, se nós estamos edificando, e nós estamos priorizando, e nós estamos buscando em Deus as verdades do Senhor, aleluia, então a nossa casa será bem edificada. Então nós não seremos enganados, ainda que a grande mídia venha abertamente defender valores distorcidos, mas os nossos filhos, a nossa casa será bem orientada, aleluia, e nós não seremos engordados e muito menos embaraçados com essas mentiras. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. E ele fala sobre, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. E ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha, ela estava bem edificada. Veio os ventos, e os ventos aqui simboliza os problemas, as adversidades, aquilo que se levanta no dia a dia, sabe, é no trabalho, sabe, é onde você está, se levanta, sabe aquele dia que você fala assim, a minha casa está uma paz, mas de repente é como uma grande tempestade que vem, fecha o momento, o tempo fecha, vem aquelas nuvens, sabe, fortes, e de repente vem aquela grande tempestade, destruindo tudo, e aí de repente um cenário de calmaria virou uma catástrofe muito grande. Um dia você amanheceu, a tua família, muito bem, obrigado, sabe, você, muito bem, obrigado, porém, de uma hora para outra, fechou o tempo e veio essa grande tempestade. E aí você fica falando assim, se perguntando, o que foi que aconteceu? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. O que foi que aconteceu? Porque em um momento estávamos numa paz e nós não entendemos por que nós estamos brigando. Por que nós estamos discutindo? Por que nós estamos falando disso? Nós não entendemos o porquê. Sabe, queridos, porque são situações sorrateiras que vêm, e se a gente não vigiar, a gente acaba se deixando levar, sim ou não? Um casal estava brigando pela razão, aí, não, eu que tenho razão, o outro, não, é eu que tenho razão, não, mas eu é que tenho razão, e os dois estavam lá brigando pela razão. E aí chamaram o pastor, vai lá na casa do casal, porque eles estão lá brigando pela razão. E aí o pastor foi lá e perguntou o que foi que aconteceu. Não, é porque, aí contou a história e ele já foi falando, é eu que tenho uma razão. Aí ela falou, não, é eu que tenho uma razão. Aí o pastor, quer dizer que vocês estão brigando pela razão? Então vamos fazer o seguinte, me dê a razão para mim. E aí vocês não vão brigar mais. Você quer a razão? E você também quer a razão? Então é a razão que está causando esse destroço todo entre vocês dois. Então vamos fazer o seguinte, me dê a razão e pronto. Aí um ficou olhando para o outro e... então, tá bom, o pastor tem a razão. E foi resolvido o problema. Porque eles estavam brigando pela razão. E o pastor tomou a razão para si e pronto, foi resolvido o problema. Só os que entenderam, diga amém. Então vem essas situações adversas, sabe, para querer tirar nossa paz, para querer tirar o nosso alvo, para querer turvar a nossa visão espiritual, sabe, e nós precisamos estar atento para não perdermos, aleluia, a bênção de Deus que está logo ali para mim e para você, no nome de Jesus. Então vem essas situações e eu preciso estar edificado, nós precisamos estar edificado o que? Na rocha. Glória a Deus, aleluia. E para nós estarmos edificados na rocha, nós precisamos agir, aleluia, com prudência,
agir com sabedoria, agir com entendimento, aleluia, conduzindo a nossa casa diante do altar do Senhor, aleluia, alimentando o culto doméstico, aleluia, aquilo que o Isaac falou logo no início, o culto não começou hoje, agora, não, o culto começou em casa, aleluia, a nossa família, a igreja do Senhor, ela não é só aqui, a igreja do Senhor começa em casa, e ela dá continuidade aqui, o louvor, a obediência, a sabedoria, o entendimento, começa em casa e continua aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que é agir com prudência, é isso que é agir com prudência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que ouve e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Eu quero dizer para os irmãos que o diabo, ele não está brincando de ser diabo. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Alguém diz, eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou pisar Irmãos, eu e você somos falhos. Eu e você somos falhos. Aleluias. Pela fé, Deus pisou sim, aleluia, desfazendo todo o mal, e o mal agora não tem poder sobre mim e sobre você, aleluia, porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário, aleluia, a minha e a tua vitória, Ele já conquistou, mas nós precisamos andar vigilantes. Eu tenho certeza que Deus já conquistou, aleluia, eu e você somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, então nós não podemos se abalar. E mesmo que venha se abalar, mas nós não vamos nos entregar fácil. Essa semana eu tive uma experiência que foi muito desagradável para mim, mas abalou a minha estrutura emocional e psicológica. Posso até ter perdido uma batalha, mas não perdi a guerra. Aleluia. Você pode até ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra. Aleluias. Então você pode até ser abalado nas suas estruturas. Aleluias, mas saiba de uma coisa, você está de pé porque Deus é com você. Nós estamos de pé, é porque Deus tem pelejado por nós, aleluia. Nós estamos de pé, porque verdadeiramente o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua compaixão, é sobre mim e sobre você, aleluia. Então se você crê nessa palavra, levanta a sua mão e dê um glória a Deus aí, porque Ele está neste lugar, aleluia. E aonde Ele está, a confirmação de alegria, a confirmação de paz, a confirmação, aleluia, da sua compaixão nas nossas vidas. A gente sente a palavra de Deus queimando no nosso coração, confirmando, aleluia. Sabe aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para a vila de Emaús, e aí de repente acompanhou alguém com eles, e esse alguém questionou: o que vocês estão conversando entre vocês dois? E eles dois se viraram para aquela pessoa desconhecida e falou: você não sabe o que aconteceu esses dias aqui em Jerusalém? Um homem poderoso, de muitas obras, já aconteceu o que aconteceu, ele foi morto, crucificado, e ele foi sepultado, e agora a nossa esperança parece não existir mais. E aqueles dois homens vão caminhando para casa de volta, e a palavra do Senhor diz que depois de ter caminhado um longo caminho, aquele homem desconhecido que chegou para aqueles dois ali, fez que ia para outro lugar, e eles falaram: olha, já se faz tarde, vamos para minha casa, vamos para nossa casa. E agora chegando ali, como de costume, aleluias, eles convidam ele para tomar uma refeição. E quando Jesus pega o pão, e quando Jesus parte o pão, aleluia, os seus olhos se abriram. Quando Jesus parte o pão, eles visualizaram e eles viram que tinha uma única pessoa,
aleluias, uma única pessoa que tinha uma particularidade em partir o pão, não tinha outra pessoa, só uma única pessoa que tinha essa particularidade, esse jeito especial de partir o pão. Quando ele parte o pão, os seus olhos parece que se abriram, e imediatamente quando Jesus, aleluia, sai dali, eles, mas você não percebeu que no seu coração ardia as palavras daquele homem, aleluia? No caminho também, quando ele falava, ardia no meu coração as palavras daquele homem, aleluia. E eles viram que verdadeiramente era Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. A palavra de Deus arde no meu e no teu coração, a palavra do Senhor arde no meu e no teu coração, confirmando os planos e propósitos do Senhor. Sabe, queridos, aleluia, bateu com muita força nas estruturas daquela casa, o vento, a chuva, as tempestades, porém não derrubou. E o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, ele vai tentar de todas as formas possíveis, aleluia, ele vai tentar de todas as formas possíveis querer te tirar do propósito de Deus. Quem já é dele, ele não está nem aí. Mas eu e você que estamos lutando para entrar no céu pelas portas, ele vai tentar de todas as formas possíveis, sabe? Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque você está guardado debaixo da potente mão de Deus. Ele não vai conseguir porque você está guardado debaixo do sangue, aleluia, da nova aliança. Ele não vai conseguir, sabe por quê? Aleluia, porque na tua casa, além de estar edificada na rocha, na tua casa, aleluia, mora o grandão da Galileia, aleluia. Na tua casa mora o filho da irmã Maria, na tua casa, aleluia, mora aquele que nunca, nunca vai te deixar, aquele que nunca vai te decepcionar, aquele que contempla o teu coração, aquele que sabe de você, sabe da tua vida, do teu deitar e do teu levantar, que conhece a tua estrutura emocional e psicológica, ele conhece você, ele sabe de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre areia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Construir uma casa sobre areia, um homem insensato, não tem bom senso, ele é considerado como um homem insano, doido, delirante, é o homem insensato, que não pensa, que não ora, que não busca a presença de Deus, que anda de acordo com as circunstâncias. Um dia ele está muito firmado, outro dia ele está fraco que só caldo de bila, como diz lá no Nordeste, sabe? Ele não tem aquela firmeza na fé, ele não ora, ele não busca a presença do Senhor, ele não mede as circunstâncias, é como diz o significado, ele não tem bom senso, ele é insano, ele é doido, ele é delirante, ele emocionalmente falando, ele se deixa levar, sabe, pelo que as pessoas falam. Se a mídia chega e fala, olha, o casal a partir de hoje tem que fazer assim, 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 aí ele fala, é mesmo, faz sentido, eu acho que eu vou fazer do jeito que a grande mídia está falando, sabe? O partido A, B ou C chega juntamente com as suas propostas insanas, sabe? Aí traz um histórico cientificamente, né? E aí ele se diz, é mesmo, faz sentido, vamos para lá, vamos fazer assim. Então ele se deixa levar, esse homem insensato, ele se deixa levar pelas circunstâncias, ele se deixa levar por aquilo que é oferecido para ele o tempo todo, todo o tempo. Aí sabe o que acontece? A sua casa está edificada na areia, e aí o que vai acontecer? Não tem sustentabilidade, não tem um alicerce, sabe, ele é muito vulnerável. Já viu pessoas assim?
Já viu pessoas assim? Ele é volúvel, vulnerável, se deixa levar, muito fácil. Aleluias. Mas quando nós observamos, no versículo 27 diz: e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande, média ou pequena a sua queda? Foi grande, porque a sua casa não tinha, um alicerce firmado. Ele era muito fácil de se deixar levar. E aí, faltou com uma vigilância. Sabe, queridos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar, o primeiro amor, voltar lá atrás e ver aonde foi que o machado caiu. Só os que entenderam, diga amém. Aonde o machado caiu? Aonde o machado caiu? Qual foi a situação que te levou ou que nos levou a se inclinar para essa insensatez, se deixar levar por aquilo que, pelas circunstâncias? Nós precisamos avaliar que tipo de alicerce nós estamos edificando a nossa casa, e que tipo de pessoa nós somos. A gente se encaixa no homem prudente, que edificou a sua casa e que continua edificando a sua casa, e que paga o preço todos os dias, mata um leão todos os dias ele mata um Golias, aleluia, para estar na comunhão com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua casa, com o seu pastor, com a sua igreja. Será que eu sou esse que sou prudente? Ou será que eu tenho me deixado levar, e a minha tentação, ou a minha inclinação, é para esse que edificou a sua casa sobre areia? Então é necessário eu e você analisar sobre tudo isso. Queridos, eu louvo a Deus, eu me casei, fui muito feliz no primeiro casamento. Com 6 anos de casado, 5 anos de casado, nós resolvemos ter o nosso primeiro filho. Trabalho missionário para cima e para baixo, a gente não parava, e a gente queria parar, se estabilizar no lugar, para a gente pensar de ter o nosso primeiro filho. E depois de 5 anos de casado, já quase 6 anos de casado, a gente resolveu ter o nosso filho. E eu fui muito feliz no meu primeiro casamento. Tivemos o nosso filho, e quando ele estava com 1 ano e 2 meses, ela foi acometida por um câncer. E câncer esse que foi descoberto, do momento que foi descoberto ao momento que ela faleceu, foram 2 meses. Um tipo de câncer muito violento, que se espalhou rapidamente no corpo inteiro. E confesso para vocês que para mim foi muito difícil, muito complicado, porque eu falava assim: olha, eu quero ir primeiro, porque eu amei muito a minha esposa, e estava agora o meu filho. Eu volto do cemitério, claro, 1 mês no hospital, passou por todo aquele processo de cirurgia, biópsia, descobriu tudo que estava acontecendo, e finalmente o caso foi se agravando, e resumindo, ela veio a falecer. Eu volto do cemitério e eu chego em casa, e eu vi meu filho no chão ali brincando com os carrinhos, 1 ano e 1 mês mais ou menos, e eu estou olhando para o meu filho arrasado, desnorteado da vida. Eu queria sumir do mapa, eu queria procurar um buraco e entrar. Eu queria aliviar a minha dor, na realidade, era isso que eu queria, aliviar a minha dor. E naquele momento, olhando para o meu filho, ele sem noção, muita noção do que estava acontecendo, naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração: ele vai precisar, não de um homem derrotado,
não de um homem derrotado, de cabisbaixo. Ele vai precisar de um homem que, aleluia, que venceu, que levantou a cabeça, que enxugou as lágrimas, que engoliu o choro. Ele vai precisar de um pai dessa forma. E naquele momento ali, eu falei, mas Senhor, como assim? E Deus me levou a refletir sobre a vida do profeta Jeremias, que tinha a sua esposa. Um dia ele sai para realizar o seu ministério sacerdotal, o seu ministério profético, melhor dizendo. E ao voltar para casa, ele encontra alguém e diz, olha, a sua esposa faleceu. E aí então a pessoa deixou ele e ele saiu sozinho, falando com Deus. E Deus fala para Jeremias, Jeremias, engula o choro, enxuga as lágrimas. E quando chegar lá na sua casa, estarão todos lá na sala, chorando a perda da sua esposa. Mas você não vai chorar. Você vai engolir o choro, você vai entrar, você vai tomar aquele banho, tomar aquela refeição e você vai sair e você não vai falar nada. Engula o choro. Jeremias de longe, ele vê a casa, as pessoas que foram contratadas para chorar no velório da sua esposa. E naquele momento então, ele faz o que Deus falou. Ele faz o que Deus ordenou. Ele entrou e todo mundo esperava que ele ia chorar, que ele ia se espernear, que ele ia questionar a Deus. E ele simplesmente entrou, tomou banho, tomou a sua refeição e saiu. E todo mundo ficou assim como vocês estão agora olhando para mim, sem entender absolutamente nada. Mas Deus tinha um propósito naquilo. Aleluia. E foi isso que foi esse consolo que Deus trouxe ao meu coração. Wilson, engula o choro. Aleluia. Engula o choro, ser forte, eu estou contigo, aleluia. Hoje tu não sabes o que eu estou fazendo, aleluia. Mas amanhã, depois tu entenderás tudo, aleluia. Tu entenderás tudo, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que o que está acontecendo com você hoje, o que está acontecendo conosco hoje, aleluia, talvez você não esteja entendendo, mas amanhã você vai entender tudo. Amanhã nós iremos entender tudo, aleluia. Nós iremos adquirir conhecimento, entendimento. Nós estaremos mais fortes na fé, mais firmados e teremos uma história para contar. Pessoas serão edificadas, pessoas serão abençoadas através da sua história. E assim Deus tem feito. Através dessa minha história, Deus tem edificado e abençoado muitos casais, muitas famílias, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei do que você está passando hoje. Não sei qual é a sua história. Mas saiba de uma coisa, que nós continuemos assim, edificando a nossa casa, não na areia, mas edificando na rocha. Aleluia. Lute pela sua família. Lute pela sua esposa, lute, aleluia, pelo seu esposo, lute pelo seu chamado, lute pelos seus filhos, lute, aleluia, lute. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa, aleluia, tem uma recompensa. Deus, Ele já pelejou por mim e por você, Ele já conquistou, aleluia, a nossa vitória. Então ainda que os ventos estejam ao contrário, ainda que não esteja acontecendo aquilo que você gostaria que acontecesse, saiba de uma coisa: há um tempo determinado para todas as coisas, aleluia, e esse é o tempo de Deus para mim e para você. Quantos creem? Eu creio. Esse é o tempo de Deus para a sua igreja, esse é o tempo de Deus para mim e para você, aleluia. Não é amanhã, não é depois, é hoje. O que temos de fazer é hoje, o posicionamento é hoje. Missionário José Wilson, eu preciso de ser fortalecido na fé hoje, eu preciso hoje, aleluia. A minha casa precisa hoje, o esposo precisa hoje, a esposa precisa hoje, a minha casa precisa hoje. Há uma urgência de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus conta comigo e com você para ser bênção na vida de outros.
de outros casais, de outras famílias. Outros casais, outras famílias estão esperando por você, sendo agente de Deus, sendo boca de Deus, para contar a tua história, aleluia, para compartilhar a tua história do que aconteceu. Aconteceu, você não está preso mais no passado, mas o que Deus fez, a restauração no seu casamento, a restauração na sua vida. Talvez outros casais estão passando pela mesma situação, outra família estão passando pela mesma situação, e muitas das vezes nós ficamos sentados de braços cruzados e dizendo: Senhor, me direciona, dai-me uma visão, e Deus está mostrando. Essa semana o Isaac puxou a minha orelha e eu gostei, porque eu acordei para algo. Às vezes a gente está orando: Senhor, fala comigo, me direciona algo, e Deus manda o socorro de todos os lados, e a gente está indo: Senhor, que nem Gideão, me dá uma confirmação. Senhor, se esse celular sair daqui e vier para cá, e depois descer, depois vier, depois, aí eu vou entender que é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está ordenando. Meu Deus! E a ordem de Deus para mim e para você é: aleluia, se levanta. Se levanta. Põe-te de pé. Porque famílias estão esperando por você, aleluia, para você compartilhar o que Deus fez no seu casamento, para você compartilhar o que Deus fez na sua vida. O teu testemunho vai falar muito forte na vida de outros, e elas vão estar admiradas e vão falar o seguinte: olha, se Deus restaurou o casamento dele, que já estava na ruína, então a minha situação Deus vai mudar, a minha situação Deus também vai mudar. Se Deus mudou a vida dela, então aleluia, então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu creio. O que eu devo fazer para que eu venha ser alcançado pela misericórdia de Deus? Sabe, queridos, e não é amanhã, é hoje. Aleluias. Esses bancos, aleluia, vai ser preciso mais banco, pastor Francisco. Aleluias. Quando eu e você se posicionar, quando a gente se colocar: Senhor, eis-me aqui, eu quero, sabe, pregar a tua palavra, testemunhar, eu quero levar a tua palavra que restaura, que edifica, sabe, essas paredes vão ter que ser ampliadas, não vai caber de tanta gente aqui nesse lugar, aleluias, porque nós ouvimos a voz do Senhor dizendo: ide, vai, pregue, leva a minha palavra, seja boca de Deus, seja agente do Senhor, aleluias. E aí o Senhor está esperando por mim, por você. Fiquemos de pé, meus amados. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Ele é fiel. Ele é fiel. E não precisa pregador vir. Não precisa pregador vir de Gideão, não sei da onde, não precisa. Porque Deus está falando todos os dias, através do anjo da igreja. Através do anjo da igreja, Deus está falando através da sua palavra. Nós só precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Oh, aleluias. Oh, me de cantore mandava choubrias. Adei que onda labadaba choubrias. Adei que on tere mandagandarava choubria dalamadava suibedevia. Ele está aqui nesse lugar, aleluia. Eu posso sentir a sua presença neste lugar. Lamandagandarava choubria. Erei que onda lamande que onda rabiava choubria. Erei que onda nagandarabiava choubria. Aleluias. Se você é este casal, se você é esta família
que quer ser boca de Deus, que quer ser agente do Senhor, para ir, aleluia, e levar e propagar o Evangelho para outras, e resgatar outras, e testemunhar para outras, para que elas venham conhecer do Evangelho, venham conhecer da palavra. Se você é essa família, se você é esse casal, eu quero orar por você. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, eu quero te dar essa liberdade. Se você quiser vir aqui na frente, você vem. Se você não quiser vir na frente também, não tem problema, eu vou orar aí onde você está, não tem problema. Aleluia. Missionário, eu quero ir na frente. Eu quero estar diante do altar, não é diante do homem. Eu quero ir na frente. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Como ministro do Evangelho. É Ele que sabe, é Ele que contempla, aleluia. Quantas e quantas vezes nós não temos vergonha de fazer coisas, aleluia, erradas. Às vezes temos vergonha de vir na frente quando o pregador chama, porque a gente tem aquela preocupação: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E às vezes a gente tem essa preocupação da nossa reputação. Mas saiba de uma coisa: a minha, aleluia, a reputação de Jesus foi cravado na cruz, aleluia. Ele foi crucificado, aleluia, da forma como foi. A reputação de Jesus foi crucificada. Então a minha e a sua reputação foi crucificada. Então nós não vamos estar preocupados com o que vão pensar de mim, o que vão pensar de nós. Nós vamos estar preocupados se nós estamos de bem com Deus, aleluia. Dormir com uma consciência limpa, um coração tranquilo, um espírito em paz, aleluia, e se colocando à disposição do Senhor. Ele sabe, aleluia, Ele sabe, Ele conhece você, a sua estrutura, e foi por isso que Ele nos trouxe aqui. Você poderia até estar falando, se perguntando: mas fulano de tal poderia estar aqui, a irmã poderia estar aqui, o irmão poderia estar aqui. Não, aleluia, essa palavra é para mim e para você, porque se fosse para eles estarem aqui, eles estariam aqui, mas foi para você, foi para nós, foi para mim essa palavra. Oh, aleluia, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu apresento, Senhor, diante do Senhor a vida dos teus filhos que aqui na frente estão. Eles estão se colocando diante do Senhor. Ah, Senhor, Tu se faz presente neste lugar. Eu sinto a Tua presença neste lugar, Pai. Rei da glória, Pai da eternidade, o Senhor marcou esse encontro aqui. Foi o Senhor que marcou esse encontro aqui. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro a Ti, meu Deus, e suplico a Ti que o Senhor esteja ministrando a bênção do Senhor sobre a vida deste homem, que ele possa, meu Deus, ser fortalecido no Senhor, que ele não venha, meu Deus, estar preso a uma culpa, que ele não venha estar preso no passado, de algo do passado, meu Deus, não, mas que ele possa se libertar do passado, e que ele possa viver o presente com perspectiva no futuro, e saber que ele vai abençoar outros casais, ele vai abençoar outras famílias, aleluia, através do seu testemunho, da restauração que o Senhor fez. Abençoa, meu Deus, esta mulher. A Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos ela destrói. Mas está aqui na frente, Pai, aleluia, as Tuas filhas, que se colocam como mulheres que estão na dependência do Senhor. Ah, Senhor, transforma, forja o seu caráter, Pai, no nome de Jesus, que sejam mulheres prudentes, que sejam mulheres sábias, que venham, meu Deus, edificar, que venha auxiliar, que venha ajudar o seu esposo no processo de edificação do seu lar, da sua casa, da sua...
esteja ministrando a bênção do Senhor sobre a vida desta família, sobre esta família, Pai, que a unção de restauração esteja sobre eles, que a unção de restauração, Pai, esteja sobre ela, sobre ele, Pai. Que o Senhor esteja dando a oportunidade de um recomeço. Aleluia. No Senhor nós podemos recomeçar. No Senhor nós podemos começar uma nova história. Uma nova história, um novo recomeço. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, Pai, suplico a Ti que o Senhor esteja com Tuas mãos estendidas. Aleluia, abençoando este casal, abençoando essa família, e a obra que o Senhor começou, a obra de restauração, a obra de edificação, a obra, meu Deus, de santificação, que o Senhor começou nesta casa, que o Senhor começou nesta família, o Senhor há de completar, então, Senhor, completa a obra que o Senhor já começou. Completa, Pai, a obra que o Senhor já começou. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Meu muro se desfez. Quero a restauração. Oh, aleluias. Dai a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz de mim o teu querer. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer de nós o teu querer, que o Senhor venha fazer de nós, homens e mulheres, tementes ao Senhor, que edifica a sua casa sobre a rocha, e que tenhamos êxito, que tenhamos sucesso, que tenhamos, meu Deus, a paz do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, em o nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, um novo tempo na vida dos teus filhos. Eu profetizo um novo tempo, aleluia, na família da tua serva, do teu servo. Eu profetizo um novo tempo, uma nova história, uma nova unção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E só os que têm fé, digam amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tome os vossos assentos. Tome os vossos assentos. Pode se assentar. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração. E saber que o Senhor está pronto. O Senhor está pronto. Aleluias. Está pronto para nos dar a oportunidade de viver um novo começo, uma nova história, uma nova unção. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus possa estar honrando e abençoando a vida de cada um dos irmãos, e oreis por nós, para que Deus esteja nos direcionando sempre no nome de Jesus. Deus abençoe.